Y tras haber recorrido casi 915 kilómetros en carretera en aproximadamente 12 horas desde la ciudad de Brasilia y acompañados por lluvias torrenciales típicas del verano, por fin hemos llegado a nuestro destino, la ciudad de Campinas en el estado de Sao Paulo. Comenzaremos nuestro recorrido en esta ciudad con una visita a la Hacienda Tozan, dedicada a la producción y comercialización de café. Conoceremos la historia de esta hacienda que guarda un pasado colonial y nos adentraremos en los cafetales de donde proviene el café Tozan para conocer las diferentes etapas por las que pasa el grano para ser llevado hasta nuestras mesas. Esta hacienda se ubica a tan solo 11 kilómetros del centro de Campinas y hoy en día pertenece a la familia Iwasaki, fundadora del grupo japonés Mitsubishi. Y no se imaginan de qué manera nos dieron la bienvenida con una taza de café. Y aquí está el café que nos dieron en esta bienvenida y vamos a probarlo. Wow, maravilloso. Y nos dieron la bienvenida aquí enfrente de esta casita, que es una tienda de café, y va a comenzar la explicación acerca de la tiendita y de las cosas que venden aquí adentro y un poco de la historia. Vocês estão visitando uma fazenda muito antiga. Então, durante o nosso passeio, eu vou falar um pouco da história da fazenda, dependendo do ponto que nós estivermos, né? Ou então eu vou falar da história do café e da produção do café. E para falar agora para todos sobre o cafezinho que vocês acabaram, né, de experimentar, esse é o café que é produzido aqui na fazenda. A fazenda só produz café arábica. Durante o passeio eu vou explicar para vocês o que é o café arábica. Agora eu só preciso explicar por que talvez, eu não sei se vocês perceberam que é um café mais suave, talvez um café mais claro. Para quem entende de café sabe que um bom café não se toma com açúcar. Quem toma café com açúcar aqui? Na volta eu sugiro tomar sem açúcar, tá bom? Por que eu tô falando isso? É porque é o seguinte, um café de boa qualidade, um café mais suave, que não foi tão torrado, ele não precisa ser tomado com açúcar, porque naturalmente ele já é um café mais doce, né? Então, por que as pessoas no dia a dia tomam café com açúcar? Porque aquele café que eu vou comprar no supermercado é um café que eu abro, ele é escuro, café extra forte, né? Às vezes vem escrito na embalagem, você, nossa, extra forte. Mas o que é isso extra forte na verdade? É um café que, por alguma imperfeição ou alguma mistura, ele precisa ser muito torrado para disfarçar isso. E às vezes muito moído também. Então quanto mais moído, mais pó, aquele pó fino for o café, é porque tem alguma coisa escondida. Um bom café, ele não precisa ser tão escuro e ele não precisa ser tão moído, ok? O segredo todo é esse. Então o café que vocês experimentaram aqui é um café arábica, né? E logo mais eu vou explicar por que café arábica, o que é um café arábica, quando eu falar um pouco da história, da lenda do café e tudo mais. Ok? Então, muito bem. Então, vamos lá que nós vamos começar. Quem é o proprietário da fazenda? O proprietário é o senhor Toru Iwasaki. Um japonês. Isso, é um japonês. Eu vou contar a história também da família dele. Eu vou falar então um pouquinho da história da fazenda, né? Essa fazenda, então Fazenda Tozan, ela tem dois nomes, ela é conhecida pelos dois nomes, Tozan
em Monte d'Este, mas eu vou começar pelo primeiro nome dela, né, o nome que ela recebeu quando foi fundada em 1798, né? Então, naquela época, Brasil era colônia de Portugal e o que faziam os portugueses? Eles davam pedaços de terra, né, para os portugueses virem de lá para cá, para protegerem, explorarem, desenvolverem, né? Esses pedaços de terra eram chamados de sesmarias. Então, essa fazenda inicialmente foi uma sesmaria. O primeiro nome dela, Ponte Alta, então Fazenda Ponte Alta, uma fazenda produtora de açúcar, naquela época, 1798, com a mão de obra dos escravos africanos, ok? Então, quer dizer, a fazenda, ela completou 221 anos, né? Bom, a idade da fazenda eu sei, mas tem algo mais antigo aqui na fazenda que nós não sabemos exatamente a idade, né? Nós só estimamos aqui, de acordo com especialistas, a idade dessa árvore aqui, que alguém já me perguntou, foi você, né? Então, que árvore é essa? Essa é um jatobá, uma árvore nativa do Brasil, e nós, então, estimamos a idade dela em 250 anos. Alguém já viu jatobá, já comeu, conhece? Cheiro bom? Bom? Cheiro de chulé, né? Eu vou mostrar para vocês. Jatobá, olha só, jatobá significa árvore do fruto duro, né? É tão duro. Muito bem. Mas os animais quebram, macaquinhos quebram, né? Macaquinhos quebram para comer. Eu nunca experimentei por causa do cheiro, né? Mas quem experimenta ou quem já comeu diz que é muito docinho, que é gostoso, né? Parece um pó. Ele, quando tá fresquinho, realmente tem a cor de um abacate. Só que o abacate é cremoso. Esse aqui, me falaram que a sensação é pegar uma colher de leite ninho e colocar na boca, gruda tudo, né? Então é mais ou menos isso. Quem quiser experimentar, cheirar ou então pegar um pedacinho, pode ir passando. É estranho, mas o jatobá é uma fruta muito cara, né? Uma fruta cara, é uma fruta exótica, assim, né? Às vezes esses programas de culinária dos grandes chefes, eles usam. Tem gente que come assim com o maior gosto isso. Não consigo imaginar. Então, hoje a situação atual da fazenda é a seguinte. Lá na fundação, 4.400 hectares, a área total da fazenda. Hoje, 900 hectares. Nós plantamos café arábica numa área de 300 hectares. Nós plantamos café, mas em alguns talhões, quando nós temos que recuperar o solo, quando eles arrancam os pés de café, nós recuperamos com milho e soja. Mas então vamos falar do café. Nessa área de 300 hectares, eu planto café arábica. Então, o que é o café arábica? Quando eu falo da planta café, ela tem família, gênero, espécie, variedade. O café, ele tem muitas espécies, tá? Esse número a gente encontra informações diferentes na internet, então vamos falar mais ou menos 100, tá? Só que o mundo consome duas espécies, arábica e canéfora. Existem outras duas que às vezes, dependendo da situação, eles até usam e misturam, mas eu nem vou falar. Na verdade, eu vou falar do arábica, nem do canéfora eu vou falar. Só que se eu falo canéfora, vocês já ouviram esse nome? Não. Já ouviram robusta e conilon? Já. É Então, a mesma coisa? a canéfora é a espécie. Robusta, conilon são as variedades. Só que como nós não plantamos, eu não falo delas. Eu vou falar do café arábica. Então, eu tenho a espécie arábica, tem variedades. Eu posso considerar 50, ou às vezes essas variedades, elas têm códigos diferentes que eu chego em mais de 100. Mas um pé de café com frutas maduras, tá? Eu vou saber, esse aqui é da variedade vermelha.
ou então da variedade amarela. Então isso já diferencia o café. Eu tenho, por exemplo, uma variedade de café arábica que se chama catuai. O catuai, ele pode ser vermelho ou pode ser catuai amarelo. Talvez um outro que vocês conheçam, o café bourbon. O bourbon, ele pode ser vermelho ou ele pode ser amarelo. O café, ele não é nativo do Brasil. Ele tem uma origem. De onde vem o café? O café arábica, a maioria das espécies de café, elas vêm da África, tá? O café arábica, especificamente, ele vem da Abissínia, hoje Etiópia, tá? Antiga Abissínia. O café robusta conilon, que é a espécie canéfora, vem um pouco mais abaixo da África, lá da região do Congo, tá? Então são espécies diferentes, tá? Por exemplo, o canéfora robusta conilon, eu posso plantar a altitude zero, nível do mar. O café arábica não, ele já é um café de altitudes maiores. A fruta do café, ela tem um ciclo. Então ela começa pequenininha, ela cresce, então ela é verde, depois ela amadurece e depois ela seca, ok? Esse é o ciclo completo do fruto do cafeeiro. Tudo isso aqui acontece na planta. Então, na minha colheita, se os senhores estivessem aqui, se hoje fosse o mês de junho, o que nós veríamos aqui nessa planta? Nós veríamos frutos secos, maduros e verdes. Lá em junho, no início da colheita. A colheita acontece no inverno. Junho, julho, agosto. Então a melhor qualidade do café é esse aqui, quando ele tá maduro, né? Por isso que é o café mais caro. O cuidado que se tem que ter aqui na época da colheita é que se eu começar a colheita muito cedo, né? Eu vou colher mais café verde. Não é interessante colher café verde, né? Isso vai para lixo. Não, se faz café também, né? Do café verde, ele também é usado na indústria de cosméticos, tá? Mas não é um café que nós exportamos aqui. Então, quer dizer, eu não posso começar a colheita muito cedo, senão eu vou acabar perdendo, eu vou colher mais café verde. Então, o técnico, né? Ele vai acompanhando. É preferível ter mais café seco ou maduro. Por que eu estou falando que é preferível ter o café seco? Porque o café seco é muito bom também, tá? Olha o que acontece no café. Como eu só tenho um maduro, eu vou mostrar só com esse e vocês não vão poder experimentar. Na época da colheita, vocês viriam aqui, cada um experimentaria um frutinho, né? Ó, descasquei. Ok? Então vejam só. Façam o seguinte, pelo menos, passem o dedo aqui em cima. Sintam aqui. Se eu quiser pegar, olha, eu não consigo. Pode passar. Né? Aí eu pergunto para a criançada, tem cheiro do quê? Ai, tem cheiro de pimentão, tem cheiro de rúcula. Tudo menos café. Por quê? Porque o café, para ele ter cheiro, ele precisa ser torrado. É simples assim, ok? Isso aqui, né? Esse café aqui, melado, ele precisa ser lavado, tá? Porque se eu deixar esse açúcar aqui, ele pode fermentar e estragar. Depois de lavar, ele fica bem áspero. Se eu pegar vários assim, faz até barulho de um raspando no outro. Muito bem, lavou, recolhe e manda para o terreiro. O café bom que nós fazemos é ou o seco ou esse aqui nós chamamos de cereja descascado, porque o termo cereja é o vermelho que lembra uma fruta cereja e esse seco que foram lá pro terreiro. O seco vai ser também descascado? Vai. Agora imagina que esse café seco secou no pé com esse açúcar. Né? O açúcar secou com ele. Então, eu não posso falar que esse aqui não é um café bom. É um café muito bom, porque ele vai ser um café mais docinho também, porque secou com esse açúcar lá dentro. Ok? Então tá, então agora nós vamos seguir para o próximo passo. Então, depois que terminou a secagem, o café descansa um pouco lá. E quando é a hora do café deixar a fazenda,
acontece o benefício, que é o último processo que nós temos aqui na fazenda. O que acontece no benefício? Benefício é uma máquina, tá? Que vai limpar o café. Vamos imaginar que isso aqui já secou no terreiro, tá? Então a máquina vai beneficiar o café seco. Como que ela vai fazer? Ela vai tirar a casca seca, olha, ela vai remover isso, tá? Que ele ainda tem um pergaminho, olha só, vai tirar esse pergaminho, ok? Casquinha, né? Uma casquinha bem fina, ó, tirou o pergaminho, aí ela ainda dá uma limpadinha nessa película que tem aqui, mas um café fresquinho, ele vai ser levemente esverdeado, tá? Então, isso aqui é o que nós chamamos de café verde, não é aquele fruto verde, é o café verde que daqui da máquina vai ser ensacado naqueles sacos, Café do Brasil, né? Sacas de 60 quilos, ok? E é o café que vai ser exportado. Então o café sai da fazenda assim. Quem compra o nosso café é que vai torrar, tá? Porque o café, a torra do café, ela tem que acontecer o mais próximo possível do consumo. O nosso café, mais de 90%, ele é exportado para a Ásia, Japão, especialmente, né? E menos de 10% fica aqui. O café que vocês experimentaram, o café que nós vendemos ali na lojinha, o café daquele chocolatinho que vocês comeram, também é o café daqui da fazenda, né? Então, ele é torrado aqui, tem uma torrefação pequenininha, né? O café, ele é conhecido como ouro verde. Então, esse termo ouro verde é muito comum aqui na nossa região. Nós temos um bairro, um hospital, um terminal de ônibus com o nome de Ouro Verde, né? Então, em 1891, Campinas quase foi escolhida capital do estado de São Paulo, porque Campinas era mais desenvolvida do que São Paulo. Só que nós tivemos uma epidemia de febre amarela e muitas pessoas morreram, muitas pessoas deixaram a cidade, então nós não tivemos população suficiente para ser a capital. Então São Paulo foi escolhida, embora Campinas naquela época fosse mais desenvolvida, ok? Bom, então em 1927, a família Iwasaki, fundadora do grupo Mitsubishi, compra essa fazenda. Então, ó, 4.400 hectares, eles compraram 3.700 hectares, né? Bom, japoneses, né, mudaram o nome da fazenda, deram um nome japonês para a fazenda, Tozan, Tolestizan montanha, né, montanha do leste, né? Então ela era conhecida como Tozan ou como Monte d'Este, com esses dois nomes. Então hoje nós chegamos nos 900 hectares, com 300 hectares de plantação de café arábica. Temos em torno de 1.200.000 pés de café arábica plantados aqui, ok? Nós estamos já em janeiro, então lá para final de fevereiro, o café, a primeira florada já vai começar a amadurecer. Aí amadurece e vai secar, chegando na colheita seco, né? Muito bem, então quando eu planto um talhão, eu coloco essa plaquinha com as principais informações sobre ele, tá? Talhão, variedade, ó, catuai vermelho 144. Espaçamento é a distância. Se eu sei que no meu talhão eu vou fazer a colheita com a máquina, eu preciso ter essa distância certa. 3,5 daqui até ali. E meio de uma árvore para outra, tá? Porque se a distância for diferente, a máquina não passa. Essa distância entre as árvores, ela é importante porque se elas estiverem muito juntas, não vai incidir sol o suficiente. Se elas estiverem muito separadas, aí vai ter muita incidência de sol, ok? Área total desse talhão, 10 hectares. Total de pés, 53.000, né? Ano de plantio, olha só, 93. E numa altitude aqui de 627 metros, ok?
Então todo talhão vai ter uma informação assim. Y acabamos de llegar a un mirador donde vamos a tener una vista de las 900 hectáreas que hay de las plantaciones de café. En serio es impresionante cómo se ven desde aquí. ¡Wow! Todo verde, 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 verde. Y actualmente esta hacienda que produce café es de la propiedad de los dueños de Mitsubishi. Y de hecho algo bien interesante nos explicó la guía, que en la parte del techo de esta cabañita se encuentra el logo de Mitsubishi con maderas. Y sí, de verdad sí es posible ver el logo de la empresa automotriz japonesa. Y una de las cosas interesantes que nos dijeron es de que para una taza de café expreso se necesitan aproximadamente 50 granos de café. Y en otra parada de la visita nos dijeron que tuviéramos cuidado también con las hormigas, porque aquí el pasto es bastante alto. E esta parte é conhecida como senzala. Vamos a ver de que se trata. Então nós estamos aqui na senzala. Essa construção aqui, na verdade nós não temos a data da construção dela. Então essa aqui é a senzala, onde viveram os africanos escravizados. Naquela época, então, essa construção ela era toda fechada. Então era um retângulo, né? Fechado ao redor, com aquela portinha ali. A única portinha era aquela ali que já está fechada, baixinha assim, né? Então as telhas que também foram feitas por eles, tá? Como que eram feitas as telhas? Com barro moldadas nas coxas, né? Então muitas vezes os que faziam as telhas nas coxas eram os que tiveram o tendão cortado, não podiam mais trabalhar na lavoura, então trabalhavam dessa maneira, né? A escravidão no Brasil terminou em 1888, mas não quer dizer que terminou, tchau, vou embora, vou trabalhar lá, né? Não, não era isso, porque se eles fossem embora das fazendas, não tinha nada para eles. A lei foi assinada, mas os escravos ficaram abandonados, né? Então muitos continuaram. Aqui especificamente nessa fazenda, eles ficaram por 10 anos. Então nesse período eles continuaram trabalhando aqui na fazenda e depois começa então o processo de industrialização em São Paulo, que aí começa a absorver a mão de obra. Então muitos já podiam deixar as fazendas. E como que nós ficamos aqui com a questão da mão de obra? Aí nós tivemos a vinda dos imigrantes italianos, tá? Então, os japoneses aqui não foram imigrantes, eles foram proprietários, mas lá na década de 20. Os imigrantes italianos vieram para cá a partir de 1898, né? E onde ficaram os imigrantes italianos? Aqui na senzala, né? Então, em outras palavras, eles também foram tratados como escravos, só que numa proporção menor, né? Assim eu digo, por que proporção? Porque ao invés de ficarem todos juntos aqui, essa senzala, ela foi dividida internamente. Nós vamos passar por ali, vocês vão ver que ela tem paredes. E ali agora tem portas, janelas. Do outro lado tem portas, janelas e escadinhas. Então quer dizer, cada porta com uma escadinha era a entrada de uma casa de uma família de italianos. Mas era uma família mas vieram para a senzala. Foram tratados como escravos no início, né? Isso realmente não deu certo. Os imigrantes, especialmente os italianos, eles faziam a viagem deles, chegavam aqui endividados com a viagem, né? Moravam na senzala, né? É claro que não deu certo esse primeiro momento aí da imigração. Muitos italianos, eles ou foram proibidos de virem para o Brasil, ou eles não vinham mais para o Brasil, seguiam para a Argentina, né? Exatamente por causa dessa situação. O estado dessa construção aqui, isso aqui é porque o senhor Toru Iwasaki, ele quer manter a história. Então não se mexe aqui, né? Então são vários cômodos, mas nós limpamos aquele ali.
Se vier toda hora alguém limpar, fazer alguma coisa, ainda pode acabar quebrando parede. Y ahora vamos a ver cómo se realiza una colecta manual del grano de café. Então, a Gnara falou, vou mostrar para vocês aqui como que é feita a colheita do café. Chama derriça porque eu vou pegar o café e puxar com verde, maduro e seco, tudo junto, na tempo da colheita, né? Então vamos imaginar que o café tá cheio de café esse galho, puxando. Vai lá, ó. Vai até terminar o pé de café, né? E é rápido assim também, não pode ser devagarzinho, sabe? Então, depois de colhido, tem o processo da abanação, que é limpar o café, ok? Misturado, quando está colhendo, vai cair folha, igual tá aqui, pauzinho. Então, primeiro você para a folha. Olha lá, ó. Viu? E esse aqui é o saco que o pessoal usa para apanhar o café. E cada colhedora tem um número. Esse número é controle do fiscal, né? Se a pessoa deixa café no chão, deixa café no pé, o fiscal vai corrigir pelo número. Ou deixa café sujo, põe café sem banar também. Aí tem como o fiscal corrigir, ok? Y nos dijeron que se necesitan aproximadamente de 20 a 30 plantas de café para llenar un saco de 60 kilos. Y en esta parte de la tienda tenemos aquí a mis espaldas distintos cuadros que muestran cómo esta hacienda ha sido utilizada para grabaciones de filmes y series de televisión. Y no, bueno, yo en esta tienda me quiero llevar todo: cafeteras, bolsas de café, tazas, moledores de café, vasos. Tenemos cafetera italiana, tenemos prensa francesa. Y espero les haya gustado este increíble paseo por esta Hacienda Tozán. En serio me encantó. Y bueno, nosotros seguimos aquí en Campinas. Vamos a seguir conociendo un poco más de esta ciudad. Y muchas gracias por haber visto el video. Les mando un fuerte abrazo y nosotros continuamos aquí en Campinas. ¡Woohoo! Y llegamos a la Catedral de Campinas y la verdad es una de las catedrales más lindas que yo ya vi en mi vida. Ay, Dios mío, aquí hace un calor impresionante. Y nos entró la curiosidad y ¿saben qué pedimos? Un shot de vino.